Para falar de economia chinesa, vamos tratar a economia chinesa com um pouco mais de cuidado? Vamos lá. Olha só, aqui o primeiro mapa que a gente vê é exatamente o mapa dos espaços econômicos chineses. A gente vê um vermelho lá em cima, que é uma área de indústria antiga, pesada, produtora de metais. Em laranja, uma área bastante industrializada, com uma indústria um pouco mais moderna. Em amarelo, uma área onde você também tem indústrias, mas tem muita atividade agrícola. A gente vê setas de expansão de frentes de mineração para o deserto de Xinjiang e Gobi. Quer dizer, a China está ocupando seus espaços para produzir agricultura, indústria e mineração. Agora, o que impressiona na China é o seu potencial de crescimento das últimas décadas. Olha como o PIB chinês cresceu nas últimas décadas. Aí o porquê a China é chamada de dragão. Lá nos anos 70, a China teve pico de crescimento de 20% ao ano. Sabe o que significa? Significa o seguinte: que a cada 5 anos o tamanho da economia chinesa dobrava. Mas a média foi de 10% ao ano até os anos 2000. Sabe o que significa isso? Significa que em 10 anos a China dobrou sua economia. Quer dizer o seguinte: se a economia da China produzia 10 nos anos 70, no final dos anos 80 já produzia 20. E no final dos anos 90 produzia 40. Porque dobrava em relação à década anterior. E nos anos 2000 até 2014, a média foi de 10 também. Então, se em 2000 ela produzia 40, em 2010 ela produzia 80. Agora é que caiu um pouco, a média é 7. Quer dizer que em 13 anos dobra, não em 10. Então, se ela produziu em 2010 80, ela vai produzir em 2023 160. É por isso que em 2025 a China vai ter a maior economia do mundo. Enquanto os Estados Unidos sofrem para crescer 3%, a China cresce sossegadinha 7%. Em épocas de coronavírus, a China está crescendo só 3,5%. O Brasil está decrescendo 7%. Olha o tamanho do potencial chinês. É por isso que o governo dos Estados Unidos está tão preocupado com a China. Está brigando tanto com a China, porque não quer perder a posição de maior economia do mundo. Mas vai perder. Não tem como não perder. E vocês vão ver nos próximos 5 anos isso acontecer. A China veio para ficar. Olha as indústrias chinesas. Tenho vários mapas de indústrias chinesas. As regiões que estão em laranja escuro aí são as mais industrializadas. E a gente vê que as principais indústrias da China são indústrias que a gente chama de antigas ou pesadas. Siderurgia, que transforma ferro em aço. A China é o país mais siderúrgico do planeta. Metalurgia, que transforma em aço em peças de automóveis, por exemplo. Indústria de equipamentos, automobilística, indústrias têxteis. São indústrias da segunda revolução industrial. Ah, Paquita, então a China só produz manufaturados. Aí é que tá. Não é bem assim. Quer dizer que a China é o maior produtor do mundo de manufaturados. Sim, ninguém produz tanto quanto a China. Olha aí o mapa da apostila de vocês das zonas industriais mais importantes chinesas. Olha como é menor do que o meu, tá vendo? São os mesmos mapas, ó. Se você pegar o meu e o da apostila de vocês, é a mesma coisa, as mesmas regiões são industriais, só que a minha mostra um pouco mais detalhes. Ah, mas o da apostila tem ferrovias. Dos nossos livros tem ferrovias. Eu vou mostrar na minha aula um mapa ferroviário também. Mas olha este mapa aqui. Indústria pesada, bolinhas laranjas. Indústria pesada, bolinhas amarelas. Indústria leve,
Que aí começa a tecnologia, bolinhas verdes. Ah, então a China não é só uma produtora de minérios e siderurgia? A China também é uma grande produtora de tecnologia hoje. E eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando de zonas econômicas especiais. Porém, guarda na cabeça que a China hoje, além de uma imensa produtora de manufaturas, e é quem vende para o mundo inteiro, ela também é o país que mais investe em tecnologia no planeta. Ninguém estuda mais engenheiros do que a China. Ninguém investe mais em tecnologia que a China. É por isso que os norte-americanos estão desesperados com a China. A China foi o lugar do desenvolvimento da tecnologia 3G, 4G e 5G de telefonia celular. Por isso que os Estados Unidos estão tão apavorados com a Huawei, que é a empresa de tecnologia chinesa que produz tecnologia, inclusive, para o exército norte-americano. A China é uma potência tecnológica hoje também. Na automação, robótica, micro-nanoeletrônica e nas telecomunicações. Eu ousaria dizer que a quinta revolução industrial vai acontecer na China. A quarta está acontecendo espalhada pelo mundo. Mas a quinta, tudo indica, vem da China. E a China é responsável em muito pela quarta também. Olha a produção mineral chinesa, né? Como a região leste chinesa tem a principal área de produção mineral. Mas a China está criando infraestruturas para expandir sua economia para leste. Olha as ferrovias chinesas. Olha como a China desenvolveu na principal região econômica do país, que é o leste do país, também é a região mais populacional da China. Só para fazer um paralelo, depois eu vou falar melhor de população, olha onde a população chinesa se concentra, na parte vermelha e laranja, portanto no leste. É onde tem as maiores ferrovias. Gente, o que vocês não estão percebendo é que tem ferrovias azuis, que ligam o país de norte a sul, trem bala. O trem anda no mínimo a 300 km por hora. Em verde, trens de alta performance, quase trem-bala, andam de 200 a 300 km por hora e atravessa o país de norte a sul, de leste a oeste. E os trens meia-boca chineses andam a 150 km por hora. Tá bom para você? A gente mal tem trem no Brasil e ele anda a 30 por hora, porque senão descarrilha. Eles têm trens que vão até o Himalaia. Mano, eles criaram trens no Himalaia. Eles cortam o deserto com trens. Eles integraram o país inteiro. É maravilhosa a infraestrutura dos caras. O pior deles é 5 vezes melhor que o nosso. É impressionante o que esses caras desenvolveram ali. E óbvio que isso afeta diretamente a indústria e a economia. Outra parcela da economia que a gente tem que considerar muito é a economia agrícola, porque como eles têm 1,4 bilhões de habitantes, eles têm que alimentar esse povo todo. E aqui está a zona agrícola dos caras. Claro, no deserto não dá para produzir muita agricultura, ainda assim eles produzem com irrigação. Mas na área mais úmida e mais produtiva, eles produzem intensamente agricultura. Quanto mais verde, mais intensidade agrícola. E o que eles produzem aonde? O nosso próximo mapa ele é lindo nisso. No Himalaia é subsistência. Então, onde está roxo, os caras coletam o que dá. Onde está marrom, pecuária extensiva. Como é muito seco, tem que criar gado e anda com o gado até onde tem pasto, porque é muito seco, né? Em amarelo, pecuária de cereais, principalmente trigo, milho, aveia.
Bolinhas amarelas, soja. Onde está verde? Arroz. É a base alimentar dos caras. No verão, produzem arroz. No inverno, como não tem muita chuva, por causa das monções de inverno, produzem algodão, que vai bem no clima seco. Produzem chá, onde tem folhinhas verdes aqui também. Ah, eu quero ver o mapa mais completo. Tá aqui, ó. Onde está verde, arroz. Onde está laranja, arroz e milho. Onde está rosa, trigo e milho. Onde está amarelo, rotação de soja e milho. Onde está verde musgo, meio marrom aqui, trigo. Onde está rosa, pecuária extensiva. Exatamente o meu mapa anterior, só que o meu mapa é mais bem divididinho. Quer dizer, ele é mais regional, ele é menos pontual. O de vocês é mais pontual, mas gosto muito também. Lembrem-se que o arroz é a base alimentar deles. E é produzido em terraços, que é chamado de costelas do dragão. Hã? Criativos, né? Costelas do dragão. Terraceamento. Veja como a água fica empoçada nos degraus, nas áreas que são montanhosas. O chá e o arroz são os principais produtos deles. Claro, são os maiores produtores de aves do planeta, são grandes produtores de pecuária. Também a gente viu isso lá na aula de pecuária asiática, que também está disponível em um outro vídeo para vocês. Olha aqui, evolução da produção agrícola de 1980 a 2000. Cresceu só 170%. E de lá para cá cresceu ainda mais. Olha só a evolução econômica chinesa. De 90 a 2000, as exportações chinesas explodiram e a produção chinesa explodiu. E, obviamente, que os investimentos estrangeiros também explodiram na China. Mas espera aí, a China não é um país fechado para o mundo? Então, mais ou menos. Historicamente, esse cara aqui, ó, um cara chamado Deng Xiaoping, ele assumiu depois da morte deste cara aqui, ó, Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung foi o grande líder chinês comunista. Foi ele que, depois da Segunda Guerra Mundial, fez a China passar por uma revolução socialista. Foi ele que criou a ditadura socialista na China. Comunista não nos termos reais da palavra do marxismo, né? Não no conceito marxista. Vamos chamar de socialismo real, que é a ditadura do Partido Comunista Chinês. Esse cara foi responsável por uma mudança muito grande na China, Mao Tse-tung. Ele fez a China virar uma potência, mas antes ele matou mais de 100 milhões de pessoas de fome. Maluquice. Só que ele é o grande pai da China e ele é idolatrado pelos chineses até hoje, até porque os chineses tiveram que aprender a idolatrá-lo, senão morriam. O Exército Vermelho Chinês controlou o país inteiro, obrigando que todos amassem o Mao Tse-tung. É ditadura, né, gente? Ditadura de direita e ditadura de esquerda são péssimas sempre. O Hitler era uma ditadura de direita. O Stalin e o Mao Tse-tung, ditaduras de esquerda. Na Argentina, os militares fizeram uma ditadura de direita. Mataram gente também. Bom, aqui temos um momento histórico importante.
1976, morreu o Mao Tse-tung, e quem assumiu foi esse cara, o Deng Xiaoping. E ele percebia que para a China continuar sendo uma potência, ela teria que necessariamente se desenvolver economicamente aos moldes capitalistas. Então, o que o Deng Xiaoping fez? Chamou o capitalismo para dentro da China socialista. Ele criou um país e dentro desse país ele fez dois sistemas. Um sistema de administração da ditadura socialista, ele manteve a ditadura socialista dentro do país, mas ele criou cidades autônomas, não independentes, cidades autônomas para viverem do capitalismo moderno. Como assim? Olha aqui. Essas cidades que estão aí, ó, com bolinhas amarelas, triângulozinhos azuis, quadradinhos pretos, são as ZEEs, que a gente pode ver assim também. Ó. Províncias autônomas ou províncias que se auto-administram, mas não são independentes, continuam sendo China. Só que o governo chinês não mete o bedelho lá, elas se autogovernam. Zonas econômicas especiais. Essas cidades, como não tem influência do governo socialista, como tem mão de obra barata, como tem infraestrutura de transportes, de energia, se tornaram muito atraentes para as indústrias do mundo afora. E indústrias como, por exemplo, a IBM, a Intel, a HP, a Hewlett Packard, a Xerox, a Sony, a Pioneer. Indústrias de tecnologia dos anos 70, 80, começaram a migrar para lá. E por quê? Para produzir barato. Elas mantiveram seu desenvolvimento tecnológico nos países de origem, da Europa e dos Estados Unidos, do Japão. Mas criaram suas áreas produtivas lá. E adivinha no que os chineses eram muito bons? Espionagem industrial. Os chineses passaram a espionar, a copiar e a levar para dentro do país, tipo aqui na região de Guangzhou, tipo aqui na região de Wuhan, levar para dentro dessas regiões chinesas que eram socialistas a cópia do processo produtivo das empresas de tecnologia. E aí a China começou a desenvolver dentro dela regiões estatais de produção de tecnologia. E aí a China começou a decolar fazendo cópia. Então todo mundo que tem a minha idade, o pai de vocês, a mãe de vocês, sabe que a China sempre foi um país que fazia cópia. Então você podia comprar o iPhone dos Estados Unidos ou o iPhone da China. Eu não estou zoando, não. Esses caras, nos anos 90, desenvolveram coisas com o prefixo hi para copiar o iPod, por exemplo. Era o iPod, com HI. Só que tem uma coisa. Eles faziam muito mais barato. Porque a mão de obra era muito mais barata, já que era semi-escrava praticamente. Eles pirateavam geral. E aí? Os países ricos viram que suas indústrias estavam com dificuldade para competir com os piratas da China. E aí o que eles fizeram? Olha, eu sou da empresa Intel, eu desenvolvo os processadores mais poderosos do planeta. O i5, o i7. Eu consigo produzir um processador lá na cidade de Shenzhen por $5. Só que a China está copiando igualzinho e produzindo por 50 centavos de dólar. Eu não vou conseguir concorrer. Então, num primeiro momento, houve a propaganda da marca, dizendo que o chinês era ruim
e que o original era bom. A verdade é a seguinte, o original vem com controle de qualidade. Então todos têm que sair bons. E na China, eles produziam 1 bilhão. Sendo que 900 milhões vinham com qualidade. De 100 milhões vinham de qualquer jeito. Porque eles produziam e vendiam. O controle de qualidade não era muito sério. Então sempre alguns davam problema. Só que tem uma coisa. Você ia comprar ali no tiozão, o pirata, e ele falava, lá garantia sou eu. Você comprava um, dava problema, você voltava lá e ele trocava. Dava problema? Ele trocava. Até que uma hora que você ia pegar um dos 900 milhões que não daria problema nunca. E que era tão bom quanto o original. E aí ficou aquela coisa de que pirata era ruim, então você paga a marca. Você vai e compra um computador da IBM, um computador da Samsung e paga R$ 1.700. Você vai e compra o iPhone e paga 3 mil. Aí você compra um paralelo chinês e paga R$ 700, R$ 500. Aí você fala, é muito pior. Então, nos anos 90, até podia ter essa coisa de entregar de qualquer jeito o que era produzido na China, mas nos anos 2000 isso mudou. Pois é. Nos anos 2000, a China passou a ampliar a sua economia de mercado. O capitalismo dentro da China foi ampliado. E as empresas da China começaram a ser tanto estatais quanto privadas dentro da própria China. Então, o controle de qualidade aumentou. E a China passou a produzir mais e melhor. E as empresas que antes produziam por $5 ali nas cidades, nas zonas econômicas especiais, passaram a perceber que elas podiam, ao invés de ficar brigando com a China, usar a China. Então, empresas como a Intel falaram, eu produzo aqui na cidade chinesa, Zona Econômica Especial de Shenzhen, a $5. Só que lá em Wuhan, os caras estão produzindo a 50 centavos. E copiando. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a tecnologia, porque eu sou uma empresa de tecnologia. Vou pegar o meu protótipo, em vez de deixar eles copiar, eu vou dar para eles. Essa é a tecnologia. Não precisa copiar, não. Tá aqui. Ela é a tecnologia. Faz aí. Faz 1 milhão. Só que eu quero com qualidade. Então, ao invés de produzir 1 por 5, essas empresas desenvolveram tecnologia a partir dos anos 2000, deram para a China, e a China produzia esses produtos a 50 centavos. E elas, em vez de pagar 5, pagavam 50 centavos. Ganhavam muito mais dinheiro. O que era pirata virou original, percebe? É por isso que empresas que antes produziam pirata, principalmente hoje, não produzem mais pirata, produzem o original delas. É o caso da Huawei. Elas produziam pirata, copiavam o iPhone. Hoje elas têm celulares melhores do que o da Apple, mais baratos. Pois é, aquelas empresas do interior da China que antes copiavam por conta da espionagem, nos anos 2000 se tornaram empresas que passaram a receber das mãos das empresas americanas, das empresas europeias, das empresas japonesas, o protótipo criado por elas. A Apple desenvolvia lá a tecnologia do iPhone, entregava a tecnologia para as empresas chinesas produzirem. É por isso que quando você desmonta o iPhone, tudo dentro do iPhone é made in China. E ao invés da China copiar o iPhone, ela já tinha todas as especificações técnicas para fazer o iPhone e vender barato para a Apple. Só que essas empresas começaram a ganhar competência. Então, ao invés de fazer só para a Apple, as empresas chinesas lançaram suas marcas. Huawei, que é a maior, e a Xiaomi, que é a segunda, que está crescendo demais. O que isso quer dizer? Que a China agora produz tecnologia
Muito mais barato que os Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos estão desesperados. E a China vende toda a tecnologia para os Estados Unidos, inclusive para os militares. É mais barato para os Estados Unidos, mas a economia chinesa cresce horrores e a dos Estados Unidos não, porque quem produz é a China. Os Estados Unidos compram. Ah, então terminamos zonas econômicas especiais. Então, um beijo a todos. Vou parar aqui, interromper aqui o nosso vídeo.